E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e os seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Muito bem. Nós, olhando para esse texto tão conhecido nosso, nós pedimos a Deus que nos oriente ainda um pouco mais. E o Senhor nos faz reparar o final do versículo de número 4, aonde, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra que ambos, Pedro e João, e eu consigo até imaginar essa cena quando a gente fala junto, sabe quando a gente fala junto com o outro, a mesma coisa? Então o texto diz que eles falaram juntos. Eles se dirigiram àquele homem com o olhar e disse: ei, olha para nós. E o Senhor me chama a atenção sobre isso. Quando eu disse que o Senhor havia concedido um nome para essa ministração, e o nome seria os 4 cantos da cura, o primeiro canto da cura seja este: quando Pedro e João disse para este homem: olha para nós. O que significa? Está claro, significa que ele vivia cabisbaixo, que ele vivia entristecido, que ele vivia olhando para o chão. Isso é óbvio, as situações, as dificuldades tendem a fazer isso conosco, mas o Senhor nos diz que o primeiro canto da cura deve chamar autovalorização. Para enxergar, meu amado, é preciso levantar a cabeça. E às vezes nós dizemos: eu gostaria de enxergar uma saída, mas como vai enxergar saída estando de cabeça baixa? Um dia desses Deus deu uma frase para que nós escrevêssemos, ainda quando eu falava com a minha esposa, a pastora Rosângela, e eu anotei, essa frase é boa: a depressão é vencida pela valorização. Comece a valorização em você mesmo. Ei, olha para nós, disseram Pedro e João, enquanto você não olhar para mim, eu não vou te abençoar. Estou te ordenando, levante a tua cabeça. Você não entende? É como que se Pedro e João dissessem isso para eles. Você não compreende? Nós poderíamos ter passado por muitos cantos para entrar no templo. Estudando, nós descobrimos que o templo tinha muitas portas, mas nós não passamos por aqui à toa. Eu não estou falando, tagarelando nesse rádio à toa. Deus nos fez vir aqui, disse Pedro e João para aquele homem. Deus me fez vir até aqui, digo eu para você, para abençoar a tua vida. Para abençoar a tua vida. Entenda um princípio, e o princípio é esse: você foi feito no céu, Deus te enviou aqui para a terra com um propósito, e enquanto você estiver cabisbaixo, não vai dar princípio a esse propósito, não vai dar início a esse propósito. É necessário que você olhe para nós, que você levante a cabeça. Imagine essa cena: um homem está esmolando, os outros 2 estão em pé. É necessário que se volte a cabeça bem para cima para enxergá-los. Semelhantemente, querido, ao guerreiro, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Um guerreiro,
indígena, para ele tornar-se conceituado, considerado, para ser consagrado como um guerreiro, ele tem que sair pelo campo, ele tem que sair e fazer algo muito grande. Ali é a prova que o guerreiro passa, é Deus fazendo isso conosco. Você foi feito no céu e o Senhor te enviou para a terra para um propósito. Para isso é necessário você provar o seu valor. E enquanto você não se autovalorizar, por que deixou que fizessem isso com você? Você corria tão bem. Valoriza-te a ti mesmo, onde quer que você esteja, que não sejam meramente palavras transmitidas por um programa de rádio, por uma rádio, que não seja isso simplesmente, mas que seja verdadeiramente uma forma que Deus tem escolhido para abençoar a sua vida. O primeiro canto da cura é a autovalorização. O versículo de número 6 diz o seguinte: e disse Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, ou o inverso, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que coisa difícil Pedro pediu, dessa vez foi só Pedro. Que coisa difícil. Por que coisa difícil? Irmão, amado, querido, ouvinte, o homem nasceu coxo. Desde quando ele se vê por gente e desde quando os outros o vê por gente, ele era coxo. O segundo canto da cura é a fé. Fé. Mas a pessoa diz, existem situações que não há lógica que possa se acontecer. Assim como não tem lógica alguma que alguém que tenha nascido coxo possa se levantar e colocar-se em pé. Como? É impossível, é inadmissível. Mas, amado, eu tenho para comigo uma coisa: todos os que escolheram viver pela lógica tiveram um fim miserável. Seja rico, seja pobre, seja culto, seja indouto, escolheu viver a vida pela lógica, pela ciência, morreu miserável. Miserável homem que escolhe viver nesse mundo pela lógica, pela ciência. O segundo canto da cura é a fé. Não viemos aqui nesta rádio, não viemos neste programa de rádio para falar por nós mesmos ou para falar de outras pessoas, para testemunhar de natural. Não, nós viemos para testemunhar de sobrenatural. Fé, na minha concepção, fé, no meu entendimento, significa confiar cegamente na possibilidade. Ei, você, levanta-te e coloca-se sobre os teus pés. Olha lá, e disse, levanta-te e anda. Rapaz, levantar-me é impossível. Quão dera eu andar, mas não foi assim. Nós vemos o texto a seguir que não foi assim. Eu gostaria de sugerir alguns versículos bíblicos para você. Um deles são versículos conhecidos, está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não acaba aí, continua. Porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu justamente as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E o terceiro versículo que eu sugiro agora para você está em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Creia em Deus e você estará seguro. Creia nos profetas de Deus. Crê nos profetas de Deus, sugere a palavra de Deus, e você será uma bênção. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus está esperando você terminar. Olha o Senhor, olha o Espírito falando contigo agora. Deus está esperando você terminar a sua parte. Parte que foi interrompida, parte que você não concluiu. A hora, eu vou falar de novo, isso é o Espírito para você. A hora que você concluir o que você terminou. A primeira parte disse, eu vou recapitular, você vai entender bem o que o Senhor está querendo dizer aqui. Você vai entender bem.
Coxo, primeiro levanta-te, ainda que isso lhe pareça ser impossível. E segundo, ande. E o coxo poderia ter feito só a primeira parte, colocado em pé, e já seria uma maravilha. Você talvez esteja na primeira parte, tem a segunda parte, tem que andar, coxo, tem que andar. Faça a segunda parte, Deus está esperando você terminar a sua parte. 4 cantos para a cura. A primeira, a autovalorização. A segunda, a fé. Versículo de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Terceiro canto da cura, auxílio. Auxílio. Deixa eu lhe falar uma coisa muito forte. Chega de observar os muitos que te ignoraram. Chega! Se esse coxo fosse olhar os muitos que subiram e desceram aquelas escadarias, os pastores, os evangelistas, os missionários, os bispos, os anciãos, os presbíteros, que subiram e desceram aquelas escadarias e nada fez por ele, ele estaria frito. Chega de observar os muitos que te ignoraram e comece a valorizar os poucos que têm te ajudado. Nesse mesmo instante, você que me ouve, tem alguém orando por você. Chega de decepcionar essa pessoa. Não decepcione mais essa pessoa. Tem alguém orando por você nesse momento. Quanto àqueles que estão providos de bênção, quero falar sobre auxílio para aqueles que estiverem providos de bênção nesse exato momento. Amado, não meça esforços para auxiliar o teu próximo. Não meça esforço para auxiliar o teu próximo. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40: naquele dia, o Senhor dirá para os seus eleitos, para os seus escolhidos: na terra eu fui forasteiro e vocês me acolheram. Na terra eu tive fome e vocês me deram de comer. Na terra eu tive sede e vocês me deram de beber. Na terra eu estava nu e vocês me vestiram. Na terra eu estive doente ou preso, vocês me visitaram. E então vocês mesmos me perguntarão: quando foi que fizemos isso, Senhor? Não lembramos. E eu lhes direi naquele dia: quando fizestes a um desses pequeninos da terra, a mim o fizeste. Então você, amado, que está passando numa situação difícil, ouça o que o Espírito diz. Nesse instante, valorize aos poucos que te ajudam e pare de observar os tantos que te menosprezam. E você que está vivendo um momento bom, pense sobre isso. Auxilie o teu próximo, porque o Senhor Jesus disse que você estaria fazendo para ele. Versículo 7 ainda, e último: e tomando-o pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e os seus artelhos se firmaram. O primeiro canto da cura, autovalorização. O segundo canto da cura, a fé. O terceiro canto da cura, o auxílio. O quarto e último canto, fechando o ciclo da cura, é o esforço próprio. A Bíblia diz assim: e logo os seus artelhos se firmaram. Logo significa que houveram tentativas. Logo significa que ele fez a parte dele. Logo significa que ele estava sentindo o cheiro da bênção. Estou sentindo o cheiro da bênção. Essa bênção está vindo, é para mim. Sabe quando você diz assim: estou sentindo o cheiro da chuva? Principalmente quem é do interior fala muito isso, e a gente sabe que isso é verídico. Estou sentindo o cheiro de chuva. Amado, se você puder, aonde você estiver agora, faça esse ato profético. Cheira o ar aí, cheira o ar. Esforça, vai, esforça, cheira o ar, porque a tua bênção está chegando. Você precisa esforçar, você precisa fazer a tua parte.
você precisa se colocar. E ele diz o versículo 8 que ele salta e ele coloca em pé e ele louva a Deus. Quero encerrar com esse versículo de Josué capítulo 1 versículo 9, que fala sobre esforço. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Grava isso no teu coração, ou escreve isso num papel. Os 4 cantos da cura: a autovalorização, a fé, o auxílio e o esforço. E o Senhor será contigo.